Glória a Deus. Salmo 100. O título do salmo é: exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Então aqui hoje eu vou falar eu já falei sobre esse salmo, não tem muito tempo, mas eu quero falar hoje, Salmo 100. Eu quero falar hoje sobre como você celebra o Senhor. Porque quando a gente fala em celebração, a gente pensa sempre em cânticos, em adoração, em louvores. Mas eu quero mostrar hoje uma outra forma que nós temos também de celebrar ao Senhor. Versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-lhe e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Querido e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui esta noite, Pai, para te adorar, para te glorificar e também para aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, para que a nossa vida seja santa, seja reta, seja íntegra, para que a nossa vida esteja, ó Deus, de acordo com a tua vontade. Que em todo tempo e em todo instante o Senhor seja o centro das nossas vidas, Pai. Nós oramos e pedimos ao Senhor a direção e a misericórdia, e pedimos a bênção, Pai, do Teu Espírito Santo, para vivificar em nossos corações cada palavra que ouvimos essa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O gatinho aqui apareceu, deixa eu encostar aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor. Quando nós falamos de celebrar com júbilo, o júbilo é o quê? É festa, é alegria, é gratidão. Mas nós precisamos entender uma coisa: celebrar com júbilo não é só isso. Isso é celebrar ao Senhor, sim. Mas não é só isso. É tudo que nós fizermos, nós fazemos para Deus e fazemos com alegria. Amém. Amém? Porque a gente não pode ir só no pé da letra. A Bíblia é muito mais ampla. Então, se eu celebro o Senhor com o meu coração cheio de gratidão, se eu celebro o Senhor fazendo todas as coisas que eu faço, entendendo que eu estou fazendo para Deus, eu faço com alegria. É muito diferente. Você vai fazer uma visita, ai, nossa, você tem que ir lá, ai, meu Deus do céu. Não, faz com alegria. Puxa vida, que bom. A pessoa está precisando e eu tenho condições físicas, emocionais e espirituais de ir lá visitar e abençoar. Que bênção. Você prefere ser quem? Aquele que está ali no leito precisando de visita ou aquele que vai visitar? Qual é o melhor, irmão? Hein? Qual é o melhor? Irmã Zé, ir visitar ou ser visitada? Acho que é visitar, né? Visitar. É bom quando você vem em casa e recebe uma visita. É maravilhoso. Mas você estar bem para poder visitar é sobrenatural. É o sobrenatural de Deus em nós e a gente não percebe. Quantos que não levantam e a gente levanta? Quantos que não têm fé para fazer uma oração e a gente tem? Quantos que não têm ânimo? Às vezes a pessoa tem uma pessoa de fé na igreja, mas para ir na casa, ir na casa do outro, eu não sei e tal, eu fico tímida, fico isso, fico aquilo outro, fico preocupada. Aí eu não sei como é que vai ser lá. Então às vezes a gente fica constrangido. Eu já entrei em casa de pessoa. Uma vez eu entrei na casa para fazer uma oração, eu estava sozinha. Fui fazer uma oração, eu era recém-casada. E quando eu cheguei lá, irmãos, a casa estava em pé de guerra. Estava uma briga feia dentro de casa por causa de herança. Mas feia a briga, né? E confusão. Aí uma falava uma coisa, outra gritava outra. Aí eu vi aquela que tinha. Falei, eu posso usar tua licença aqui? Posso conversar com ele em particular? Aí fui lá, levei para o quarto, conversei. Mas eu não esperava aquilo. Eu não fui preparada psicologicamente para aquilo.
Mas quando você vai em Deus, aí Deus te dá a sabedoria e a coragem. E eu fui, e Deus me deu graça, eu conversei com ela, falei, posso fazer oração? Primeiro pergunta se podia conversar em particular, porque eu estava mais agitada. Aí ela aceitou. Depois eu falei, posso fazer oração? Ela pode. Aí fiz uma oração. Depois saímos do quarto, conversei com a família, fizemos uma oração, saí e deixei a casa em paz. Então aí, que bênção! Eu lembro até hoje disso, eu lembro de alguns detalhes da casa, que eu não sou de guardar. Mas eu lembro do momento que eu entrei, a porta aqui o quarto e tal. Eu lembro. Porque foi para mim uma bênção eu poder ir visitar alguém. Uma outra vez eu entrei numa casa, uma irmãzinha que frequentava, congregava conosco, que ela tinha uma cachorra, princesa, tinha um ano. Só que acho que era pastor alemão. A cachorra era grande. Não era capa preta. Era tal do capa preta. Aí, eu sempre fui assim, meio medrosa com o cachorro, daqui a pouco, não, mas ele é uma criança, só tem uma criança, só quer brincar, ele é uma cachorra, põe duas patas aqui assim, me pata. Eu estava no quarto dela e gostei assim, ele me jogou no guarda-roupa, ainda bem que tinha um guarda-roupa atrás para tempo parar. Mas eu fui, aí comecei, fiquei assim, um pouco desconfortável, óbvio, tinha com medo, não tenho o hábito, mas foi de boa, conversamos, oramos, não deixei de ir na casa dela por causa disso. Outra vez eu fui orar numa casa, me chamaram para ir. Quando eu cheguei lá, eu estava com uma peixeira desse tamanho, um facão desse tamanho. Então, às vezes você vai entrar em algum lugar e eu prefiro estar entre aqueles que vão para abençoar do que aquele que fica dentro de casa prostrado que não tem forças. Às vezes é uma enfermidade, é um problema. Mas se eu estou na enfermidade, eu prefiro o quê? Ter saúde para orar e para visitar. Quantas visitas que eu já fiz com a irmã Adriana, já fiz com a irmã Zé também, já fui visitar algumas casas. Quantas visitas que eu já fiz com outros irmãos da minha igreja, já foi comigo para fazer oração. É bom estar entre aqueles que vão. E aí quando você entende isso, que é bom, porque é sinal que eu estou com saúde naquele momento, que eu estou bem espiritualmente, que eu estou bem psicologicamente, e aí eu faço isso com alegria. Jesus, muito obrigada. Muito obrigada pelo privilégio de poder fazer visitas às pessoas. Muito obrigada pelo privilégio, pela bênção. Outro dia, quando a irmã Piedade fez cirurgia, aí eu conversei com a irmã Socorro, nos encontramos ali no caminho e fomos para fazer a visita para ela. É bom quando a gente vai fazer visita. A pessoa se alegra. Ah, pastora, pode vir quantas vezes quiser. É bom. Nós estivemos ali recentemente na casa da Margarida, hoje estivemos na casa da Paula. Mas é bom quando a gente vai orar, vai visitar, vai conversar. Então, quando você fizer, faça para Deus e faça com alegria, jubilando por poder fazer isso. Não tem forma melhor de celebrar. Tem gente que canta um cântico muito bonito. Mas e daí? Eu tenho que cantar com o coração e eu tenho que também viver aquilo que eu estou cantando. Fazendo tudo. Não somente na hora do louvor. É maravilhoso. Quando alguém começa a louvar, eu já estou indo, né? Estou entrando no Santo dos Santos. Amo o período do louvor. Amo, de verdade. Recebo bênção sobre bênção no período do louvor. Mas, no meu dia a dia, se eu não fizer a mesma coisa, eu vou ser aquela crente que dentro da igreja é uma bênção. E, oh, glória a Deus, aleluia. E quando chego dentro da minha casa, aí eu já começo a murmurar. Aí a pessoa que está em casa não entende. Como é que ela vai para a igreja quando chega em casa já está reclamando de tudo? E elas estão certas. Porque eu tenho que chegar em casa feliz. Eu tenho que chegar em casa com mais paciência do que os que estão em casa. Eu tenho que chegar em casa com mais alegria, com mais misericórdia. Então eu tenho que chegar em casa diferente, porque a minha vida está diferente. Porque eu cheguei na paz. Oh, você não vai chegar na paz, não? Oh, fique tranquilo, fique em paz. Eu vim na paz hoje. Você abençoa a minha casa, né? Visita a minha casa, visita o meu lar. Né? Vai chegando, vai abençoando. Não deixa ninguém te tirar a paz. Seja você aquele que ministra alegria. Então isso é servir ao Senhor com júbilo, né? Celebrar. Você está celebrando o nome do Senhor. Você vai dizer, eu vim da casa de Deus, eu estou tão cheia de paz.
Estou tão cheia de alegria. Eu quero que você se sinta alegre comigo também. Abraça, faz alguma coisa. É um problema aqui, vamos resolver esse problema. Às vezes a pessoa não quer um abraço, está brava, mas está com um problema e aí você vai lá, vamos resolver junto esse problema. É só resolver. Tem coisas que são simples, só que a gente não consegue entender. Já fica brava porque chegou da casa de Deus, dentro de casa o ambiente é outro. Claro, eles não estavam lá, né? A pessoa não estava lá para receber. Ela não estava aqui para receber a bênção. Então, quando você chega em casa, ela pode sim estar de mau humor. Ela pode sim estar transtornada, ela pode sim estar inquieta, irritada com algum problema. Mas é você que recebeu a bênção, ele vai mostrar a essa pessoa como é diferente andar com Deus. Amém. Aleluia. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Então, antes de você se apresentar na casa de Deus com cântico, você vai servir ao Senhor com alegria. Tá? Você vai, em todo o tempo, celebrar a Deus. Uma coisa que eu estava hoje de manhã meditando nesse texto, e aí eu me lembrei de uma coisa. Nós estamos no mês de Natal. Não é isso? Estamos nos preparando aí para o final do ano. O que a gente vai fazer? Como é que vai ser a nossa ceia? Se a gente vai comprar um pernil, se a gente vai comprar um chefe, se vai comprar um peru, se vai comprar uma carne assada, que tem gente que não gosta dessas coisas assim e faz uma outra mais simples. Se vai fazer um frango no forno lá que seja. A gente se prepara. Ah, que roupa que eu vou colocar no Natal? Vou comprar, nem que seja uma blusinha nova. Às vezes não tem muita coisa, mas a gente quer pôr a melhor roupinha. A gente vai visitar alguém, ou vai viajar, fazer alguma coisa. O que eu vou fazer no Natal? Além disso, é importante a gente celebrar sim. Nós celebramos o nascimento de Jesus. Não interessa se ele nasceu exatamente no dia 25, se no dia próximo, se no outro dia. Não interessa pra gente. Interessa que ele nasceu e nós temos essa oportunidade de celebrar. Mas é importante também nós lembrarmos que nessa mesma época tem gente que não tem nem o básico dentro de casa. Tenta lembrar de alguém que você conhece, que você sabe que está passando por uma situação difícil. Tenta se lembrar. E aí, ó, eu vim te abençoar com isso aqui. Abençoa a pessoa com alguma coisa. Né? Nós procuramos fazer aqui na igreja já ceia para que todo mundo tenha uma ceia. Vamos fazer agora dia 20 a nossa celebração. Para que todos os irmãos. Eu aprendi isso na nossa igreja. Nós tínhamos todo ano a ceia de Natal. Quando eu casei, que eu vim para cá, para São Paulo, o primeiro Natal, eu casei em maio, o primeiro Natal que eu passei na igreja, eu combinei com os irmãos. E aí eu fiz, quando nós mudamos para cá, construímos a igreja, eu fiz também a ceia de Natal e eu descobri uma coisa. Tem muita gente, tanto lá como aqui, que nunca tinha celebrado uma ceia de Natal. Nunca tinha feito um jantarzinho. Não estou falando de celebrar uma ceia com pompa, não. Tem gente que nunca tinha reunido a família no dia de Natal. Passava como um dia comum. Não porque não quisesse celebrar o Natal, mas porque nunca tinha sido motivado a isso. A ter esse momento de comunhão. Então nós fazemos, na época que nós começamos, nós fazíamos aqui, a porta ficava aberta e vinha gente de fora. Várias pessoas da rua vinham também, a igreja ficava cheia, tinha que inventar um mau lugar. Mas amém. A gente preparava já com fartura para que houvesse, né, esse transbordar. E isso foi impactando a vida de outras pessoas que nunca tinham celebrado e que passaram a celebrar. Amém? Então pense, você pode não ter muito hoje, mas espera aí, você sabe de alguém que não tem nada? Vai lá levar alguma coisinha, não seja um franguinho assado, que seja um panetone, alguma coisinha diferente, para a pessoa saber que foi lembrada. Para a pessoa saber, puxa vida, fulano se importou em cuidar de mim nesse momento. Ah, eu queria poder ajudar uma associação, alguma coisa, as pessoas assim, que fazem cestas básicas, mas eu não tenho contato com ninguém. Sempre tem pessoas idôneas. Eu conheço alguns. Quando eu não tenho assim, uma pessoa especial na minha cabeça, aí tem uma pessoa para quem eu sei que eu posso entregar, algumas pessoas na verdade, que eu sei que eu posso entregar e que vai ter um destino correto. Vai ser para ajudar alguém na ceia de Natal. Então todo ano é importante a gente lembrar disso. Se eu quero servir ao Senhor com alegria, eu tenho que servi-lo, servindo ao meu próximo. Amém? Amém.
Nós não podemos o tempo todo só pensar, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro e tal. E às vezes nós estamos tão preocupados com o que nós vamos comprar, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, com aonde vamos passar, que a gente não lembra. A gente não lembra do nosso próximo. E principalmente, o ano todo temos que fazer isso. Mas quando a gente começa a usar ocasiões especiais para fazer, isso vai crescendo em nosso coração. Não estou dizendo que você tem que fazer isso só no Natal e esquecer o resto do ano. Mas quando você começa a fazer isso, especialmente em algumas datas, daqui a pouco isso vai transbordando no teu coração. E aí você vai lembrando de repartir aquilo que o Senhor te deu para cuidar. Nós precisamos entender, e o pastor falou esses dias com duas pessoas que ele foi orar por uma bênção que tinha recebido, e ele falou, isso aqui não é seu, isso é de Deus, porque nós somos mordomos. Amém? Nós somos mordomos. Estamos aqui para administrar. E eu tenho que administrar de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado. Porque um dia eu vou prestar contas da minha mordomia. Então servir ao Senhor também é servir ao meu próximo. É servir aquele que está no caminho comigo, aquele que eu, principalmente aqueles que eu conheço. Seja da família, da vizinhança, da igreja, do trabalho, tem gente que você conhece. E que você sabe. Muitos aqui, como eu, já teve momentos que nós precisamos ser ajudados. Teve um momento que eu precisei ser ajudado. E como foi confortador receber uma cesta básica. Mas teve momentos que eu precisei. Não pedi. Nunca me inscrevi para o projeto de cesta básica, nada disso. Mas Deus, sempre quando eu precisei, Deus enviou pessoas. E foi tão reconfortador você ter comida na mesa para dar para teus filhos. Então é importante isso. Eu nunca me esqueço. As pessoas que me abençoaram, as pessoas que Deus usou. Eu sei que foi Deus. Que Deus usou para abençoar. Isso é muito importante. Então, quando você quer servir a Deus de verdade, sirva também ao seu próximo. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós estamos aqui e temos que reconhecer que Deus é o Senhor, tá? Se Ele é o Senhor da minha vida, Senhor quer dizer o quê? Dono de tudo, tá? O Senhor é dono de tudo. Se Ele é o meu Senhor, eu estou declarando que Ele é o dono da minha vida. Então Ele pode me dirigir de acordo com a vontade dEle. Hoje eu estava conversando com uma irmã e falando com ela sobre essa questão de você buscar Deus, de você ter intimidade, porque ela tinha me perguntado sobre a questão de orar no monte. Pastora, mas isso não é um pouco de religiosidade? Então eu falei, olha, eu vou explicar para ela. Ela realmente não entendia, nunca tinha, ela falou, nunca fui e tal. Eu falei, não é questão de religiosidade. Pode ter gente que vá por motivação errada? Pode, mas não é a maioria. Quando a gente vai para um lugar reservado para orar, onde só tem gente orando, a irmã Adriana já tem ido com a gente, mas ela já chegou com a gente, já chegou com a gente também. Quando a gente vai para um lugar e só tem gente orando, o ambiente é outro. Você vai para um lugar, hoje a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, que quando eu me converti, a gente podia ir com muito mais facilidade. Quando eu casei também, nós fomos para vários lugares aqui em São Paulo, não tinham grupos imensos de oração lá, não tinha. Hoje está um pouco mais complicado, em qualquer lugar, Rio, São Paulo, principalmente grandes cidades, mas às vezes você tem um lugar, tem um jardim, que é um lugarzinho bom, você vai ali para orar. Ninguém vai bater na tua porta. O telefone não vai tocar porque você vai orar, você deixando silencioso. Não tem, muitas vezes, o ruído da rua, de criança, de vizinho, disso, aquilo, outro. É só isso. Ah, mas Jesus só, uma vez falaram, Jesus só orou no monte porque não tinha igreja. Gente, Jesus ia no templo direto. Jesus ia nas sinagogas. Isso não é conversa. Mas ele gostava de se ausentar e ficar a sós para orar e falar com Deus. Então, quando a gente vai para o monte, a gente não fica em grupinho, né? Pelo menos nós já ficamos em alguns momentos que era um lugar de dar orientação, depois deixava cada um e fazer sua oração e ficávamos ali orando. Muitas vezes eu fiquei horas, eu cheguei a ficar de meia-noite às 5 da manhã em oração. Gente, mas não era só de joelhos. A gente alternava, a gente lia um texto da palavra, a gente fazia um tempo de oração.
às vezes, o testemunho, e aí nós orávamos de novo e orávamos. Gente, cada hora orávamos por uma situação diferente. E foi bênção. Era muito gostoso. Chegava em casa leve, flutuando. Então, orar faz bem. Não estou dizendo que todo mundo tem que ir para o monte para orar. Pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa tem uma tranquilidade dentro da sua casa, no seu quarto, a casa pouca gente, todo mundo sai para trabalhar, a pessoa vai lá para o cantinho dela, fica lá em oração, à vontade. Tem gente que consegue orar de madrugada, horas, depois levanta e vai cuidar da vida. Amém, glória a Deus. O importante é que nós precisamos ter o nosso tempo com Deus. Amém? Então, porque quando eu dedico um tempo de oração ao Senhor, quando eu declaro que Ele é o meu Deus, Ele é o Senhor da minha vida, eu começo a ter um pouco mais de ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Deus quer falar comigo, para ver o que é que Deus está me mostrando, para sentir como sente o coração de Deus. Então eu preciso ter essa sensibilidade espiritual para compreender o chamado de Deus para a minha vida. Não é fácil. Deus chama a gente, Deus fala conosco, mas nem sempre nós estamos dispostos a ouvir. Eu não sei se você já teve a experiência de você viver uma situação e não dar importância naquele momento. Passar um tempo, às vezes até anos, e aí você relembra daquela situação, você consegue fazer uma releitura, você consegue repensar aquele momento que você viveu e lembrar que aquilo ali era, na verdade, um aprendizado para a tua vida. Ou seja, Deus estava falando com você lá atrás, através de uma situação. Você não teve a percepção completa, mas lá na frente o Espírito Santo te mostra, ó, lembra lá atrás? Aí você lembra, puxa vida, era Deus falando comigo e eu não tinha tido discernimento. Então é importante que você passe esse tempo de oração com Deus, para que Ele seja realmente o seu Deus, o Senhor da sua vida, e que Ele possa guiar os seus passos. Aleluia. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino, louvai-o e bendizei o seu nome. A gente falei aqui várias vezes sobre esse texto, mostrando a importância de quando você vem para a igreja, você está entrar com alegria. Não é entrar já olhando o relógio. Tem gente que entra na igreja já olhando o relógio. Tem gente que entra na igreja preocupado com o tempo, com a roupa do outro, com o comportamento da criança, com o olhar dos jovens, com a roupa de cada um. Não. Quando você entrar, entra para adorar. Não se permita ver mais nada, não. Não se permita ficar preocupado com outras coisas, não. Vá para a igreja, senta, ora. Se alguma coisa, presta atenção, você está louvando, alguma coisa está tirando a tua atenção, feche os seus olhos e continue louvando. No momento da palavra, aí eu já não aconselho fechar os olhos, porque às vezes a pessoa dorme. Então você fica com os olhos abertos, fica atento no culto. Não distraia, não desvia o olhar para um lado nem para o outro. Simplesmente esteja atento àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está orientando você. Então é importante que nós possamos estar sempre atentos àquilo que Deus tem a falar conosco. Amém? Deus tem bênção. Deus tem coisas tremendas para fazer na nossa vida e às vezes a gente não está percebendo. Eu não estou enxergando, eu não estou compreendendo o que Deus quer comigo. Então quando você entra na casa de Deus, fala assim, eu estou vindo aqui hoje. Ali fora, faz a tua oração, chegou ali fora, antes de passar na porta de vidro, aquele vãozinho ali, aquele raulzinho ali, você passa ali e fala assim, Senhor, eu vim hoje à tua casa para te adorar. Eu vim hoje aqui para receber do Senhor. Eu vim hoje aqui para compartilhar dos irmãos da mesma fé. Faz a sua oração. Nem todo mundo consegue chegar, eu gosto de chegar antes de orar, dobrar os joelhos e orar. Nem todo mundo consegue. Se não puder dobrar os joelhos, não tem problema, é sentado.
Mas alguns irmãos não têm condição de ajoelhar, não tem problema, sentado, abaixa a cabeça, curva a cabeça, para ninguém te distrair e vai orar. Fala com Deus, se posiciona, porque quando começar a abertura do culto, o louvor, a ministração da palavra, você vai já estar ali na presença de Deus e vai receber aquilo que Ele tem para falar com você. Aleluia. Eu creio nisso, você crê nisso, diz amém? Fraca esse amém, gente. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus e eu preciso aprender a servi-lo. Todo dia. Todo dia. 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. Quando você diz, sabemos que o Senhor, porque o Senhor é bom, ou sabemos que o Senhor é bom. Você sabe que Deus é bom? Mas você tem que entender o seguinte: Deus não é bom somente quando Ele dá na sua mão aquilo que você pediu. Amém? Independente se você está passando por uma adversidade, Deus continua sendo bom. Ele é bom quando as coisas estão bem, quando você recebe aquele presente de Deus, quando você recebe aquela virtude, quando você é cheio do Espírito, mas Ele é bom também quando você está na luta, na prova. Como a irmã deu testemunho aqui, que passou por uma prova dura e difícil, não estava conseguindo sacudir aquele jugo, mas Deus continuou sendo bom. Ele permitiu que eu passasse por uma situação difícil. Ele permite isso muitas vezes. Eu já passei, você já passou, todo mundo aqui já passou por uma situação de adversidade na vida. Quem nunca? Né? Quantas situações difíceis. A gente passa mesmo. Senão não tinha aquela passagem ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A gente anda, a gente só não sabe quando vai ser. Às vezes mais nova, às vezes mais velha, às vezes no meio da vida, às vezes mais de uma vez. Tem gente que passa no vale da sombra da morte mais de uma vez. Então eu preciso aprender a, em todo tempo e em todo instante, reconhecer que Deus é bom. E aí diz aqui: a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. A misericórdia de Deus, ela se estende às minhas gerações, nas filhas, meus netos. Se estende. A bondade do Senhor, a graça, o favor, se estende também. Porque cada dia da minha vida eu estou orando pela minha família. Você tem orado pela sua família. Ah, mas fulano está fora, desviado dos caminhos do Senhor, mas está vivo lá, não está orando. A não ser aqueles que temos que só misericórdia, né? Mas de modo geral, nós temos orado e pedido e clamado. Alguns a gente não vai ver. Vão se converter depois que a gente se for. Não tem problema. Desde que se converta, desde que venha viver para a glória de Deus, lá na frente. Amém. O Alexandre não pôde ver o batismo da filha, né? O Senhor recolheu antes, mas ela foi batizada, glória a Deus. É isso que é importante. É isso que nós precisamos aprender, né? Para celebrar ao Senhor com júbilo, para nos alegrarmos nele continuamente, eu preciso saber que Ele é bom. Amém. Que a bondade dele, que a misericórdia dele, que a justiça dele duram para sempre, de geração após geração. Amém. Então, irmão, eu quero me alegrar com vocês, mas me alegrar em Deus. É uma alegria que muitas vezes ela vem acompanhada de lágrimas e não de sorriso, né? Às vezes você fica tão feliz com Deus, aí você fica emocionado e você chora. Como o pastor falou aqui outro dia, ele falou: gente, nem sempre que vocês me veem chorando aqui na igreja, eu não estou com problema não. Tem hora que é a presença de Deus que eu sinto. A gente sente a presença de Deus tão forte que vem lágrimas. E aí não é nada demais, é simplesmente a alegria e o transbordar do Espírito Santo. Então, sirva ao Senhor com alegria, tá? Celebre a Ele com júbilo. O júbilo é aquela festa, com grito, com pulo. E às vezes o pessoal não entende, né? Que o pentecostal faz isso.
É claro que você não precisa, vai também da natureza de cada um. Eu não sou a pessoa de pular. O pastor já pula, né? Quantas vezes eu fiquei com medo aqui olhando, você nem ia cair dentro do batistério. Quando ele está animado, ele pula. É a forma dele de expressar. É claro que você vai ter que saber se conduzir dependendo do ambiente. Você está num ambiente que não é para fazer isso, você tem que ter o domínio do espírito. Que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, você tem que saber. Mas de outra forma, você se alegre, sorria, ministre coisas boas, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa que está pronta em todo o tempo a permitir que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Então a mensagem que eu quero deixar hoje para você é essa: não celebre o Senhor simplesmente com os lábios, cantando um cântico, repetindo um cântico que alguém começou. Celebre o Senhor com a sua vida, com a sua conduta, com o seu caráter, com a tua forma de viver, de conversar e de lidar com as pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Alguém vai falar: puxa, essa minha é crente de verdade. Eu acho assim, é um paradoxo. É bonito e ao mesmo tempo lamentável. Aquela é crente de verdade. É bom saber que você está dando um bom testemunho. E é triste porque saber que a pessoa tem tanta referência errada de cristão. Quando a pessoa fala essa é crente de verdade, é porque ela tem muita referência errada de cristão. De cristão que está fazendo coisas erradas. Então que nós possamos ser sempre aquele que sabe dar um bom testemunho. Aquele que traz à luz a verdade de Jesus, o que é viver a palavra, e aí o nome dele é exaltado de uma forma muito mais natural. É simplesmente por você ser cristão. Todos nós deveríamos em todo o tempo dar bom testemunho. E antes de finalizar, hoje estava meditando sobre isso, e eu me lembrando, sabe de quê? Que eu tenho orado bastante sobre os irmãos cristãos, principalmente na Nigéria, no Paquistão. São lugares onde estão sendo massacrados de forma assim, coletiva. Porque a perseguição tem em todo o tempo, em todo lugar. Muitos cristãos estão morrendo em vários países do mundo por perseguição. A gente reclama da perseguição aqui de um vizinho que faz uma queixa, mas lá eles entram, metralham a igreja inteira, toca fogo, né, rouba os bens. Então é bem terrível. E eu estava falando, inclusive ontem, a gente estava orando no monte ontem, e eu estava orando ao Senhor, apresentando ao Senhor essas nações onde as pessoas estão sendo perseguidas. E eu me lembro que eu fiquei pensando, falei: Senhor, depois eu comentei com minha esposa, eu falei: olha, eu fico pensando sobre isso. A gente está aqui com tanta largueza, não sei se você estava na hora que eu falei, ele estava aqui no carro. Eu falei: a gente está aqui com tanta largueza, podendo falar o evangelho, falar publicamente, ir para a igreja, e muitas vezes a gente não dá conta. A gente não tem essa motivação e o povo está lá morrendo. Mas o evangelho está sendo expandido cada vez mais. Como está crescendo o evangelho? No meio da perseguição, da morte. As pessoas estão realmente fazendo o que está escrito lá em Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Entregaram-se. Vai matar, mas eu não vou deixar de falar de Jesus, eu não vou deixar de me reunir como povo de Deus. E eles estão, o testemunho deles deveria assustar. Puxa vida, eles morreram, não quero mais ser crente não. Tem mais gente querendo ser crente, sabe por quê? Porque eles descobriram uma diferença entre servir a Deus e não servir. Eles descobriram que há uma diferença entre aquele que serve a Deus mesmo na perseguição, mas são felizes de verdade, estão libertos daquela vida mentirosa que viviam. E aí estão vendo o outro lado, como está agindo com eles. Eu não quero ser isso aí, eu não quero me aliar a esse povo assassino, cruel. Eu prefiro ser de Jesus e morrer. Olha que coisa tremenda. Então que nós possamos tomar isso como aviso, para que nós possamos servir ao Senhor ainda, enquanto nossa nação não está desse jeito. Enquanto nós podemos servir e adorar e glorificar. A perseguição tem sim. Vai ter uma perseguição aqui, outra perseguição ali, e dá glória a Deus por isso, porque isso vai te fazer orar mais, vai te fazer buscar mais, e vai fazer revelar o teu caráter.
se o teu caráter é de um cristão de verdade, capacitado a viver por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, ou se é um Evangelho raso, que na primeira luta te faz murmurar. A luta nos faz isso. Ela mostra o caráter que nós temos. O que está firmado em nosso coração? Que esteja firmado no teu coração a alegria de servir a um Deus vivo e verdadeiro que te escolheu e te separou por seu amor. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. E a irmã Zélia esqueceu de falar no testemunho que ela me contou, que a Nicole também foi batizada no Espírito Santo. Olha aí, que bênção. Antes de passar pelas águas, ela foi batizada no Espírito Santo. Ela tem quantos anos? 13 anos. Antes de passar pelas águas, ela foi batizada no Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu também fui batizada antes de descer as águas. Foi muito bom. Um mês antes eu fui batizada no Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então é bênção. É bênção. Que Deus possa usar muito a Nicole ainda e que ela venha a ser um testemunho vivo do poder de Deus. Aleluia. Vamos orar. Querido e eterno Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui para Te louvar, para Te agradecer, para Te bendizer por todas as Tuas maravilhas e por todo o Teu cuidado. Tu és bom, Pai. A bondade do Senhor dura para sempre. O Senhor, Pai, é um Deus zeloso que cuida dos seus. E eu te rendo graças, Pai, te peço esta noite, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Ajuda a Tua igreja, Pai. Ajuda o Teu povo, Pai. Não somente, Pai, os que estão aqui dentro da igreja socorrista esta noite, mas eu estou pedindo, Senhor, por todos aqueles que foram salvos, que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Todos aqueles que pertencem ao Teu aprisco, Pai. Guarda-os em Teu nome, Senhor. Para que não venham vacilar o seu pé. Para que não venham temer, Senhor, na hora da luta, da perseguição. Mas que sejam fiéis, que sejam sinceros, que sejam tementes, que tenham um caráter cristão formado em cada um deles. Meu Deus eterno, olha, Senhor, e abençoa. Segundo a multidão das Tuas misericórdias, Pai, abençoa o Teu povo e realiza a Tua obra, a Tua grande e poderosa obra, Pai, para que haja bênção, para que haja paz, para que haja, ó Deus, tranquilidade no coração e na alma de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos concedido até aqui, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Os irmãos podem sentar?